As 10 origens mais horríveis dos contos de fadas. Os contos de fadas do passado eram frequentemente repletos de episódios e finais macabros. Hoje, empresas como a Disney os ajustaram para se adequar ao público moderno, que é claramente visto como incapaz de lidar com isso, então vemos finais felizes em todos os lugares. 10. O flautista. Um homem chega vestido com roupas malhadas e se oferece para livrar a cidade dos insetos. Ele toca música em seu cachimbo, o que atrai todos os ratos para fora da cidade. Na maioria das variações modernas, o flautista atrai as crianças para uma caverna fora da cidade e, quando os habitantes da cidade finalmente concordam em pagar, ele as manda embora. 9. Chapeuzinho Vermelho. A versão dessa história que a maior parte de nós sabemos como se encerra, com Chapeuzinho Vermelho sendo salva pelo lenhador que elimina o lobo mau. Contudo, a explicação francesa inicial, de Charles Perrault, consequentemente não era interessante. Nessa alternativa, a menina é uma jovem serena que obtém instruções erradas do lobo ao solicitar explicações de como comparecer à casa da avó. E a história acaba. Não existe nem o lenhador nem a avó. Somente um lobo gordo e um chapeuzinho vermelho morto. A moral desta história é não receber orientações de estranhos. 8. A Pequena Sereia. Na versão da Disney, o filme termina com Ariel sendo transformada em humana para se casar com Eric. Na primeira versão de Hans Christian Andersen, a sereia vê o príncipe se casando com uma princesa e se desespera. Ela recebe uma faca para esfaquear o príncipe até a morte, mas em vez disso ela pula no mar e morre virando espuma. 7. Branca de Neve. No conto original, a rainha realmente pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve. Além disso, no original, Branca de Neve acorda quando o cavalo do príncipe a empurra. Na versão Grimm, o conto termina com a rainha sendo forçada a dançar até a morte em sapatos de ferro em brasa. 6. Bela Adormecida. Na Bela Adormecida original, a jovem é adormecida por causa de uma profecia e não de uma maldição. Depois de 9 meses, ela deu à luz 2 filhos, já ainda dormindo. Uma das crianças chupa o dedo dela, que retira o pedaço de linho que a mantinha dormindo. Ela acorda e se descobre estuprada e mãe de 2 filhos. 5. Rumpelstiltskin. No conto original, Rumpelstiltskin transforma palha em ouro para uma jovem que enfrenta a morte a menos que consiga realizar a façanha. Ela concorda, mas quando chega o dia de entregar o menino, ela não pode fazer isso. Ela o ouve cantando seu nome perto de uma fogueira, então ela adivinha corretamente. Na versão atualizada, as coisas são um pouco mais complicadas. 4. Cachinhos Dourados e os 3 Ursos. Cachinhos Dourados é uma garotinha que encontra a casa dos 3 ursos. Ela entra furtivamente e come a comida, senta-se nas cadeiras e finalmente adormece na cama do ursinho de pelúcia menor. Quando os ursos voltam para casa, eles a encontram dormindo. Ela acorda e sai correndo pela janela aterrorizada. 3. João e Maria. Na versão amplamente conhecida de Hansel e Gretel, ouvimos falar de 2 crianças que se perdem na floresta. Eles finalmente encontram o caminho para uma casa de gengibre que pertence a uma bruxa malvada. As crianças acabam escravizadas por um tempo enquanto a bruxa as prepara para comer. Eles encontram uma saída, jogam a bruxa no fogo e fogem. 2. Rapunzel. Na versão de Grimm, o casal feliz teve que suportar muito mais provações e tribulações do que parecia inicialmente. Uma versão ainda mais antiga foi escrita em 1600 por um escritor italiano chamado Giambattista Basile. Nesta versão, Rapunzel é vendida a um ogro quando bebê, tudo porque sua mãe roubou um pouco de salsa de um jardim. Uma Cinderela. No conto de fadas moderno da Cinderela, temos a bela Cinderela arrebatada pelo príncipe e suas perversas meias-irmãs se casando com 2 senhores, com todos vivendo felizes para sempre. O conto de fadas tem suas origens no século I AC, onde a heroína de Estrabão era na verdade chamada Rodopis, não Cinderela. A história era muito parecida com a moderna, exceto pelos sapatinhos de cristal e pela carruagem de abóbora. Mas por trás do lindo conto está uma variação mais sinistra dos irmãos Grimm, e nesta versão, as nojentas meias-irmãs cortam partes de seus próprios pés para encaixá-las no sapatinho de cristal, na esperança de enganar o príncipe. O príncipe é alertado sobre a malandragem por 2 pombos que bicam os olhos da meia-irmã.